Existem dias em que tudo o que mais desejamos é uma direção segura, um conselho confiável, uma promessa que nos sustente. E é exatamente isso que o Salmo capítulo 1 nos oferece. Um convite para trilhar o caminho da bênção, da prosperidade e da fidelidade. Ao escolhermos começar o dia com Deus, estamos tomando uma decisão poderosa, a de plantar nossas raízes junto ao rio da vida, onde a alma floresce mesmo nos tempos difíceis. Essa mensagem não é apenas sobre sucesso material, mas sobre uma vida alinhada à verdade, firmada na palavra e orientada pelo bem. Fique até o final desta mensagem, pois cada palavra poderá ser o sopro que você precisa para renovar sua fé e fortalecer sua caminhada. Acompanhe este devocional até o fim e permita que o Salmo capítulo 1 transforme seu dia e sua perspectiva. Amado irmão, amada irmã, te convido a fazer parte da nossa comunidade de oração, se inscrevendo no canal. Comente de que parte do mundo está assistindo, ficaremos muito felizes em saber. Felizes são aqueles que escolhem viver guiados pelos conselhos do Senhor e não se deixam influenciar por caminhos de injustiça ou zombaria. O Salmo capítulo 1 já começa revelando uma poderosa chave espiritual. A verdadeira prosperidade nasce da comunhão com Deus. Não se trata apenas de riquezas externas, mas de uma alma nutrida, fortalecida e em paz. Ao começar o dia com este devocional, somos convidados a refletir sobre o solo em que estamos plantados. Temos buscado a presença de Deus como prioridade? Ou temos deixado que a correria da vida roube os momentos de oração da manhã e comunhão com a palavra? Colocar Deus em primeiro lugar é a semente da bênção diária. Aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite são comparados a árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que no tempo certo dão o seu fruto e cujas folhas não murcham. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de escassez ou incerteza, quem está firme em Deus permanece frutífero. Comece o dia com Deus e você perceberá que há forças escondidas dentro de você, nutridas por esse rio invisível que é a graça do Altíssimo. Oração do dia não é uma obrigação, é um privilégio que nos reposiciona no centro da vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar, a prosperidade nos alcança, não como resultado de esforço humano, mas como fruto de uma vida rendida ao Senhor. O ímpio pode até prosperar por um tempo, mas sua base é frágil, como palha levada pelo vento. Já o justo permanece firme porque constrói sobre a rocha. Essa é a diferença de quem coloca Deus em primeiro lugar. Suas decisões são guiadas por sabedoria, seus passos por direção segura. O devocional diário se torna uma bússola, uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo capítulo 1 nos ensina que não basta evitar o mal, é preciso amar o bem, desejar a presença de Deus mais do que tudo. Essa é a essência da oração da manhã. Não um ritual vazio, mas um encontro vivo que nos direciona. Deus conhece o caminho dos justos. Ele vê os passos silenciosos que ninguém aplaude, as decisões íntegras feitas quando ninguém está olhando. Começar o dia com oração é declarar: Senhor, quero andar no teu caminho hoje. E ao fazer isso, recebemos mais do que proteção e provisão. Recebemos sentido. Oração do dia é plantar profundidade, é investir em raízes que resistem aos ventos da ansiedade e do medo. Quando escolhemos esse caminho, Deus honra nossa fidelidade com bênçãos que não se corrompem com o tempo. Portanto, que este devocional seja um lembrete. A verdadeira prosperidade é estar plantado em Deus. Que você escolha, neste novo dia, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, confiando que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas.
Que sua oração da manhã seja o seu alicerce e que seu coração permaneça alinhado com a vontade do Pai. Há um rio fluindo, invisível aos olhos, mas real na alma, e ele está pronto para te renovar. Basta parar, ouvir, crer e deixar que o Salmo capítulo 1 se torne vida em você. Vamos orar. Senhor, ao iniciarmos este novo dia, escolhemos te buscar com o coração sincero e sedento. Queremos andar no caminho dos justos, como ensina o Salmo capítulo 1. Que nossos pensamentos, ações e palavras estejam alinhados com a tua vontade. Que cada decisão reflita o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo nas coisas mais simples. Que esta oração do dia abra portas de entendimento e nos aproxime ainda mais da tua verdade. Capacita-nos, Pai, a rejeitar conselhos enganosos e a permanecer firmes em teus ensinamentos. Que possamos caminhar em retidão, com coragem para escolher o bem, ainda que seja o caminho mais estreito. Pai, dá-nos prazer em meditar na Tua palavra, que ela não seja um peso, mas um alimento diário que fortalece nossa fé. Que cada versículo se torne uma semente de sabedoria, plantada em nosso coração e regada pela oração da manhã. Ensina-nos a valorizar os momentos de silêncio contigo, mesmo em meio à correria. Queremos nos tornar como árvores firmadas junto ao ribeiro, cuja raiz é profunda, resistente e cheia de vida. Senhor, ajuda-nos a perseverar mesmo quando o terreno parece seco, sabendo que Tu és a fonte inesgotável. Deus amado, que sejamos frutíferos no tempo certo. Que nossos esforços não sejam em vão, mas conduzam a realizações abençoadas e coerentes com Teus propósitos. Remove de nós toda pressa, ansiedade ou comparação. Que não vivamos conforme os padrões do mundo, mas segundo o ritmo da Tua graça. Que a oração do dia nos traga discernimento e sensibilidade para perceber o Teu agir, mesmo nos pequenos detalhes. Que cada fruto da nossa vida revele o Teu caráter, amor, paciência, bondade, domínio próprio. Que sejamos testemunhas vivas da Tua bondade. Senhor, livra-nos de ser como a palha que o vento espalha. Não queremos uma vida superficial, instável ou vazia. Queremos profundidade, raízes firmes, convicções que não se abalam. Que nossa fé seja sólida, construída sobre a rocha, sustentada pela Tua palavra e fortalecida pela oração da manhã. Guia-nos pelo caminho dos justos, aquele que conduz à vida e à paz. Que cada manhã seja um recomeço de fé, uma oportunidade de nos reconectarmos contigo e com os Teus propósitos eternos. Que o nosso coração esteja guardado contra as ilusões do sucesso passageiro. Pai, Tu conheces cada passo que damos. Nada escapa ao Teu olhar. Que possamos viver este dia conscientes de que estamos diante do Deus que sonda e conhece tudo. Que isso não nos cause medo, mas reverência e alegria. Queremos viver sob o Teu olhar, seguros de que Tu és o nosso pastor, nosso protetor, nosso guia fiel. Que a oração do dia seja um selo de confiança, uma declaração de fé e entrega. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor dirige nossos caminhos, mesmo quando ainda não enxergamos os frutos. Senhor, derrama bênçãos sobre nossos filhos, que eles cresçam debaixo do Teu cuidado, cercados de amor, sabedoria e proteção. Livra-os de más influências, guarda suas mentes e corações. Que cada escolha deles seja guiada por valores justos e que a fé floresça desde cedo. Dá discernimento a cada pai e mãe, força nas rotinas, paciência nas correções e ternura nos abraços. Que a oração do dia alcance cada família, trazendo paz e propósito ao lar. Pai, abençoa os empregos e as buscas por oportunidades. Sustenta aqueles que estão em meio a entrevistas, processos seletivos, currículos enviados e respostas aguardadas. Que não falte ânimo nem esperança.
Dá sabedoria aos que empreendem, responsabilidade aos que lideram e dignidade aos que servem. Que toda forma de trabalho seja abençoada e que haja provisão para cada necessidade. Que a oração do dia abra portas, renove forças e traga direção para cada decisão profissional. Senhor, estende tua mão sobre a saúde de teus filhos. Visita hospitais, clínicas e lares onde há dor, enfermidade e diagnóstico incerto. Que a tua cura toque cada corpo, que o consolo alcance cada alma abatida. Dá esperança onde há medo, paz onde há angústia e recuperação onde há fragilidade. Capacita os profissionais da saúde, sustenta os cuidadores e fortalece os enfermos. Que a oração do dia seja bálsamo e força para quem precisa de um milagre de cura. Deus, abençoa os relacionamentos. Que haja perdão onde houve mágoa, reconciliação onde houve distância e respeito onde houve desprezo. Que o amor supere os ruídos e que a verdade seja o alicerce de cada vínculo. Que cada palavra dita hoje seja reflexo da tua graça. Abençoa casamentos, amizades, vínculos familiares e toda forma de convivência. Que a oração da manhã transforme atitudes e restaure laços rompidos pela indiferença. Pai, guarda os que saem de casa hoje. Conduze seus passos, livra de acidentes, violência, distrações e perigos escondidos. Que haja paz no trajeto, segurança no retorno e gratidão ao final de cada percurso. Que cada lugar pisado seja território de bênção, porque carregamos tua presença. Que a oração do dia seja um escudo que nos acompanha por onde andarmos, nos lembrando de que não estamos sozinhos. Senhor, ajuda-nos a viver com propósito. Que cada tarefa de hoje, por mais simples que seja, tenha sentido aos teus olhos. Ensina-nos a valorizar os pequenos começos, a celebrar os processos e a confiar nos resultados que virão. Que a oração da manhã seja como uma bússola, nos apontando sempre para o norte da tua vontade. Deus, dá-nos contentamento. Que não sejamos movidos pela inveja, pela comparação ou pela insatisfação. Ensina-nos a agradecer, a enxergar o que já temos, a celebrar cada vitória silenciosa. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão pelo que somos, pelo que temos e por quem caminha conosco. Que a oração do dia renove em nós a alegria de viver. Pai, guarda nossos pensamentos. Que não sejamos vencidos por preocupações, medos ou mentiras. Que nossa mente seja alimentada por promessas, por esperança e por verdade. Que tudo o que pensarmos hoje contribua para a paz, para o amor e para a edificação. Que a oração da manhã seja o alicerce da nossa mente sã. Senhor, abençoa cada projeto que colocarmos em prática hoje. Que haja clareza, criatividade, disciplina e ousadia. Que nenhum sonho justo seja abandonado por cansaço ou incredulidade. Que tudo o que planejarmos esteja sob tua direção. Que a oração do dia inspire decisões sábias e ações coerentes com a nossa fé. Pai, dá-nos paciência nos processos. Que saibamos esperar o tempo certo, sem ansiedade ou precipitação. Que aprendamos a confiar mesmo quando nada parece acontecer. Que a oração da manhã nos ensine que o silêncio também é resposta e que o Senhor nunca está inerte. Deus, guarda os que se sentem invisíveis, os que trabalham sem reconhecimento, os que amam sem retorno, os que lutam em silêncio. Que sintam hoje o teu cuidado, o teu olhar, o teu carinho. Que saibam que são vistos, amados e lembrados. Que a oração do dia os envolva como abraço que acolhe. Senhor, fortalece os que estão desanimados. Que a esperança renasça, que o ânimo se reacenda, que a fé volte a brilhar. Que as palavras de hoje tragam coragem, que os gestos recebidos renovem a confiança.
Que a oração da manhã seja como vento novo, empurrando de volta para o caminho da vida. Pai, consola os que choram. Que nenhuma lágrima seja em vão, que haja conforto, mesmo que a dor ainda persista. Que o teu amor se manifeste em forma de presença, consolo e promessa. Que a oração do dia traga alívio para quem carrega lutos, perdas ou despedidas recentes. Senhor, que hoje sejamos resposta para alguém, que onde houver necessidade, sejamos generosos. Onde houver dúvida, sejamos luz. Onde houver dor, sejamos consolo. Que a oração da manhã não se encerre em nós, mas transborde em ações concretas. Que sejamos reflexo do que oramos e agentes do que cremos. Deus amado, que nossas palavras hoje carreguem vida. Que sejamos prudentes no que dizemos, evitando críticas desnecessárias e julgamentos apressados. Que nossos lábios edifiquem, consolem e tragam esperança. Que ao abrirmos a boca, sejamos canal do teu amor. Que cada conversa seja marcada por empatia e verdade. Que o nosso falar traga cura e não feridas, paz e não discórdia. Que este dia seja vivido com consciência de que palavras têm poder. Pai, abençoa os que vivem momentos de transição. Aqueles que mudam de cidade, de carreira, de rotina. Que essa mudança seja acompanhada por tua presença, orientação e paz. Que não falte direção nos passos, nem coragem para recomeçar. Que a instabilidade momentânea não roube a confiança no teu cuidado. Fortalece os que estão ajustando suas rotas, redefinindo metas e reconstruindo caminhos. Que este seja um tempo de florescimento e novas oportunidades. Senhor, acolhe os que vivem com dúvidas espirituais, que possam ser ouvidos sem condenação, acolhidos com amor e guiados com paciência, que encontrem respostas através do exemplo, da escuta e da verdade revelada em tua palavra. Que a busca por sentido seja respeitada e o caminho da fé compreendido como jornada. Que haja espaço para crescimento, perguntas e encontros reais com a tua presença. Que ninguém se sinta excluído por ainda não crer como os outros. Pai, levanta os que estão enfrentando batalhas internas, lutas silenciosas, pensamentos confusos, sentimentos desorganizados. Que cada um encontre alívio ao nomear suas dores, acolhimento ao compartilhá-las e cura ao entregá-las a ti. Que a solidão não vença a esperança, que a tristeza não calhe a fé. Que haja libertação, reconstrução emocional e um novo fôlego para continuar. Que hoje seja um marco de restauração interior. Deus, ensina-nos a cuidar melhor do nosso corpo, que possamos valorizar a saúde com escolhas conscientes e atitudes responsáveis, que tenhamos disciplina, equilíbrio e respeito por nós mesmos, que saibamos reconhecer sinais do corpo e buscar ajuda quando necessário, que haja prevenção, autocuidado e hábitos que favoreçam a vida. Que a gratidão pela existência nos leve a tratar cada célula com respeito e zelo. Que hoje sejamos despertados para viver com mais leveza, saúde e plenitude. Senhor, que hoje saibamos valorizar os relacionamentos que importam. Que não deixemos para depois o abraço, o perdão ou a palavra que pode curar. Que sejamos intencionais no amor, demonstrando cuidado, escuta e presença. Que não permitamos que a rotina sufoque os vínculos que sustentam nossa jornada. Ensina-nos a investir tempo em quem nos ama e a cuidar das conexões que nos edificam. Pai, ajuda-nos a lidar com os imprevistos do dia. Quando algo não sair como planejado, que a nossa reação seja de maturidade e paciência. Que tenhamos flexibilidade para adaptar planos, sabedoria para discernir prioridades e serenidade para não nos perder em irritações.
Que mesmo os contratempos se tornem oportunidades de aprendizado e crescimento. Deus, fortalece os que hoje enfrentam desafios na área financeira, que tenham clareza para administrar recursos, coragem para enfrentar dívidas e sabedoria para buscar alternativas. Que toda vergonha ou medo seja transformado em esperança e ação. Que as portas certas se abram e que o necessário chegue no tempo certo, trazendo alívio e dignidade. Senhor, cobre com tua paz os que estão vivendo crises familiares. Que as discussões deem lugar ao diálogo, que o orgulho seja vencido pela empatia e que o lar volte a ser refúgio e não campo de guerra. Que cada membro da família compreenda seu papel e que juntos possam reconstruir pontes, alinhar objetivos e recomeçar com mais amor. Pai, visita os que estão em hospitais, clínicas e casas de repouso, que sintam consolo, companhia e esperança. Que a dor seja aliviada, que o medo seja silenciado e que a fé se fortaleça mesmo no ambiente mais delicado. Usa médicos, enfermeiros, cuidadores e visitantes como instrumentos de bondade e cura. Deus, guarda os que trabalham em funções invisíveis aos olhos da maioria, aqueles que limpam, organizam, carregam, monitoram, servem e mantêm tudo funcionando em silêncio. Que eles se sintam valorizados, reconhecidos e recompensados. Que sua dedicação não passe despercebida e que encontrem alegria no que fazem. Senhor, guia os estudantes em seus desafios diários. Que tenham concentração, disciplina e prazer em aprender. Que sejam respeitados por seus educadores e que encontrem apoio em casa. Que o conhecimento não seja apenas informação, mas instrumento de transformação para a vida e para o mundo ao redor. Pai, traz conforto aos que vivem longe dos que amam. Filhos distantes, casais separados por trabalho, famílias divididas por diferentes cidades ou países. Que o amor vença a saudade, que a comunicação fortaleça o vínculo e que o reencontro seja sempre uma esperança viva no coração. Deus, sustenta os que estão vivendo com medo, medo do futuro, de doenças, de fracassos, de perdas. Que a confiança seja maior que o receio, que a esperança vença as projeções negativas. Que cada passo hoje seja dado com fé e cada pensamento renovado pela certeza do teu cuidado. Senhor, que hoje possamos abrir os olhos para o que realmente importa. Que não passemos o dia inteiro sem notar as bênçãos ao nosso redor. Que tenhamos sensibilidade para perceber beleza nas pequenas coisas, num gesto gentil, num sorriso, num raio de sol atravessando a janela. Que o simples nos encante. Pai, inspira-nos a sermos generosos. Que compartilhemos tempo, atenção, recursos e palavras de incentivo com quem precisa. Que não esperemos ter muito para começar a dividir. Que sejamos mãos estendidas, ouvidos atentos e corações disponíveis. Que a solidariedade seja nossa linguagem neste dia. Deus, guarda os que lutam contra vícios e hábitos prejudiciais. Que encontrem forças para resistir, apoio verdadeiro e um novo sentido para suas vidas. Que cada recaída seja vencida com perseverança e que cada pequena vitória seja celebrada como um passo em direção à liberdade. Senhor, levanta os que foram feridos por palavras duras, rejeições ou injustiças, que consigam se reerguer, curar as feridas e seguir sem carregar peso desnecessário. Que a dignidade seja restaurada, a autoestima fortalecida e que o amor próprio floresça outra vez. Pai, abençoa este novo dia desde o primeiro até o último minuto. Que sejamos guardados em cada escolha, firmados em cada passo e despertos para viver com intencionalidade. Que não desperdicemos tempo com o que não nos edifica e que vivamos com os olhos fixos naquilo que realmente vale a pena. Senhor, ensina-nos a ter mais empatia,
que saibamos nos colocar no lugar do outro antes de julgar ou criticar, que nossas palavras sejam filtro de amor e nossas ações sejam pontes e não muros, que possamos enxergar além das aparências e acolher as histórias por trás de cada rosto que cruzar o nosso caminho hoje. Pai, visita os que lidam com doenças emocionais, que encontrem amparo, tratamento adequado e pessoas dispostas a escutar com atenção e cuidado, que a vergonha seja vencida pelo acolhimento e o medo pelo conhecimento, que haja apoio familiar e profissional para que cada um possa viver com dignidade e esperança renovada. Deus, guarda os que enfrentam injustiças no ambiente de trabalho, que a verdade venha à tona, que a integridade seja reconhecida e que o respeito prevaleça, que ninguém se sinta diminuído por causa de perseguições ou humilhações. Levanta defensores, abre novos caminhos e sustenta os corações feridos. Senhor, fortalece os cuidadores, pais, mães, avós, profissionais e voluntários que dedicam seus dias a cuidar de outros. Que tenham saúde, paciência, estrutura e apoio emocional, que encontrem tempo para si mesmos e não se sintam sozinhos nas responsabilidades, que sejam lembrados e valorizados pelo amor que ofertam todos os dias. Pai, ilumina os que precisam tomar decisões difíceis hoje, que encontrem sabedoria, clareza e coragem, que não se deixem levar por pressões ou medos, mas escolham com base na verdade e na paz interior. Que cada passo dado hoje seja firme, mesmo que desafiador, e que gere frutos duradouros. Deus, consola os que estão de luto, que encontrem alívio para a saudade, espaço para viver o luto com verdade e consolo no teu cuidado. Que a dor seja acolhida sem pressa e que cada memória se transforme em carinho que aquece. Que não falte abraço, escuta e tempo para recomeçar. Senhor, guarda as crianças e adolescentes, que cresçam em ambientes seguros, com amor, limites e valores. Livra-os de violências, abusos e influências que distorcem a identidade. Que tenham acesso à educação de qualidade e que sejam ouvidos com atenção e respeito. Que a nova geração floresça com justiça e esperança. Pai, toca os que hoje vivem com arrependimentos, que saibam que é possível recomeçar, que o passado não defina o presente, nem os erros impeçam novos acertos, que haja libertação da culpa e renovação de propósitos, que o perdão seja buscado, recebido e também ofertado com leveza e verdade. Deus, desperta em nós um olhar mais atento para as necessidades do outro, que não passemos apressados por alguém que está pedindo socorro em silêncio, que possamos agir com generosidade, mesmo que em pequenos gestos, que hoje seja um dia de bondade prática. Senhor, dá forças aos que vivem em realidades difíceis, lugares marcados pela pobreza, pela violência, pela ausência de oportunidades. Que a esperança nasça mesmo no chão mais árido. Que pessoas comprometidas com a justiça se levantem e que políticas públicas eficientes sejam colocadas em prática. Que haja transformação coletiva. Pai, visita os que estão cuidando de pessoas com deficiência, que tenham empatia, sabedoria e suporte para lidar com os desafios diários, que as famílias sejam fortalecidas e que a inclusão seja real, com respeito, dignidade e acesso aos direitos, que o amor supere as barreiras. Deus, guarda os que estão à frente de comunidades de fé, que liderem com humildade, escuta e serviço, que não busquem aplausos, mas vidas transformadas, que cada palavra dita seja reflexo da tua verdade e cada atitude um exemplo de coerência e entrega. Senhor, que saibamos celebrar conquistas, mesmo as pequenas, que não esperemos grandes marcos para agradecer, mas que tenhamos olhos atentos para os detalhes.
Que cada passo avançado hoje seja reconhecido como parte de um caminho que vale a pena trilhar. Pai, ajuda-nos a cuidar do ambiente em que vivemos, que sejamos responsáveis com os recursos naturais, com o lixo que produzimos e com o consumo que praticamos. Que valorizemos a criação com respeito e consciência, que sejamos agentes de preservação e cuidado. Deus, fortalece os que foram traídos ou decepcionados, que encontrem cura para a desconfiança, reconstrução da autoestima e sabedoria para seguir em frente. Que o ressentimento não ocupe espaço demais e que o coração volte a acreditar que é possível viver vínculos verdadeiros. Senhor, desperta em nós o desejo de viver com mais propósito. Que não sejamos levados pelo piloto automático, mas que cada atitude tenha sentido. Que tenhamos consciência do que falamos, consumimos, escolhemos e defendemos. Que hoje seja um dia vivido com sentido e intenção. Pai, guarda os que precisam enfrentar filas, esperas e burocracias neste dia, que não sejam dominados pela impaciência, mas encontrem serenidade no meio do processo, que cada etapa seja vencida com dignidade e que não falte gentileza nos atendimentos, que a justiça prevaleça e que a esperança não seja corroída pelos atrasos. Senhor, fortalece os que estão lidando com crianças pequenas em casa. Que tenham disposição renovada, sabedoria para educar com firmeza e amor e criatividade para transformar as rotinas em momentos de afeto. Que saibam valorizar esse tempo, mesmo com todo o cansaço que ele traz. Que encontrem apoio em sua rede e que não se sintam sozinhos. Deus, guarda os que estão dirigindo, viajando ou passando longos períodos no trânsito. Que mantenham a atenção, que sejam protegidos de acidentes e que voltem para casa em paz. Que o cansaço não gere imprudência e que a estrada seja segura, tranquila e abençoada. Pai, cuida dos que estão em tratamento médico, que respondam bem às medicações, que sintam-se acolhidos pelos profissionais de saúde e que tenham alívio em cada etapa. Que não percam a fé diante do diagnóstico e que encontrem força mesmo nos momentos mais delicados. Que a recuperação venha com leveza. Senhor, visita os que trabalham com arte e cultura. Que tenham espaço para se expressar, reconhecimento pelo que produzem e liberdade para criar com verdade. Que a beleza continue sendo uma ponte para o bem, despertando consciência, emoção e sentido nas pessoas. Deus, fortalece os que têm medo de recomeçar, que possam entender que cada novo começo é uma chance de viver com mais verdade, mais consciência, mais liberdade. Que o passado não seja uma prisão e que o futuro não seja uma ameaça. Que o hoje seja visto como oportunidade de fazer diferente. Pai, ajuda-nos a encontrar beleza na rotina. Que não esperemos datas especiais para sorrir, celebrar ou agradecer. Que possamos viver com presença em cada instante, atentos ao que há de bom ao nosso redor. Que a simplicidade nos ensine a valorizar o agora. Senhor, protege os idosos que enfrentam limitações físicas, esquecimentos ou solidão. Que sejam cercados de cuidado, escuta e respeito. Que a experiência deles seja reconhecida e que se sintam úteis, ativos e amados. Que o tempo não apague o brilho de suas histórias. Deus, orienta os que precisam perdoar, que não guardem rancores que adoecem, nem mágoas que endurecem o coração. Que o perdão seja um ato de libertação, mesmo quando não houver pedido de desculpas. Que a alma reencontre leveza e que os vínculos possam ser restaurados. Pai, alcança os que têm vivido com sentimentos de inferioridade. Que compreendam o valor que têm, não pelo que produzem, mas por quem são. Que não se sintam invisíveis nem insuficientes. Que sejam fortalecidos pela verdade de que são únicos, amados e necessários. Senhor,
Dá sabedoria aos que precisam orientar outras pessoas hoje. Que suas palavras sejam equilibradas, que seus conselhos sejam ponderados e que suas atitudes sejam exemplo, que influenciem pelo caráter e que promovam transformação ao seu redor. Deus, traz alívio aos que lidam com sobrecarga emocional, que encontrem meios de aliviar a pressão, que tenham apoio e que sintam liberdade para pedir ajuda, que aprendam a reconhecer seus limites e a priorizar a própria saúde mental, que saibam que cuidar de si não é egoísmo, é sabedoria. Pai, que hoje não sejamos dominados por distrações, que usemos bem o nosso tempo, evitando excessos que nos afastam do essencial. Que as redes, as telas e os compromissos não roubem de nós o silêncio, a escuta e o foco. Que saibamos discernir entre o urgente e o importante. Senhor, abençoa os casais que estão enfrentando crises. Que o amor vença os desencontros e que o respeito prevaleça. Que saibam escutar um ao outro, que busquem ajuda quando necessário e que não desistam sem tentar reconstruir. Que o compromisso seja renovado a cada dia. Deus, consola os que vivem em abrigos, casas de acolhimento ou instituições. Que não se sintam esquecidos, que recebam afeto verdadeiro e que tenham oportunidades de recomeçar. Que a dignidade seja restaurada e que o futuro traga boas novas. Pai, desperta em nós um espírito de reconciliação. Que sejamos pontes entre corações distantes. Que busquemos consertar o que foi quebrado e que não deixemos para amanhã aquilo que pode ser restaurado hoje. Que o orgulho não vença o amor e que a paz seja a escolha que prevalece. Senhor, ajuda-nos a começar este dia com disposição interior. Que nossa mente esteja focada no que realmente importa e que o nosso coração esteja leve para lidar com os desafios que possam surgir. Que não sejamos dominados pela pressa, mas caminhemos com equilíbrio, sabendo que cada momento tem seu valor. Pai, visita os que acordam já sentindo cansaço. Que encontrem forças renovadas em Ti, ânimo para recomeçar e coragem para enfrentar o que precisa ser feito. Que não se sintam sozinhos, mesmo nos dias mais silenciosos. Que cada pequeno avanço seja visto como conquista. Deus, sustenta os que cuidam de pessoas doentes em casa. Que tenham paciência para repetir rotinas difíceis, amor para manter o cuidado diário e descanso em meio à entrega. Que não percam sua identidade no processo e que encontrem apoio ao longo do caminho. Senhor, ilumina os que hoje terão reuniões importantes, apresentações ou decisões profissionais. Que suas palavras sejam claras, que suas ideias sejam respeitadas e que haja justiça nas avaliações. Que o medo não paralise, e sim que a confiança cresça. Pai, guarda os que trabalham com o público, que sejam tratados com educação, que recebam empatia e saibam retribuir com gentileza. Que mesmo diante de conflitos, escolham agir com sabedoria. Que o ambiente de trabalho seja leve e respeitoso. Deus, visita os que precisam sair de casa cedo, cruzar a cidade, enfrentar filas e esperas. Que tenham paciência, que nada falte e que o trajeto seja protegido. Que o dia flua com mais facilidade do que esperavam. Que sintam que foram guiados e guardados. Senhor, ajuda os que hoje vão visitar alguém no hospital, em uma prisão ou em qualquer lugar onde a dor parece dominar. Que levem consolo, esperança e verdade. Que sejam presença que conforta, ainda que em silêncio. Que o tempo da visita seja marcado pela sensibilidade e amor. Pai, fortalece os que precisam cuidar da casa, administrar as finanças, levar filhos para a escola e ainda manter o sorriso. Que recebam reconhecimento, parceria e tempo para si. Que saibam que o que fazem é importante, mesmo quando ninguém vê. Deus, abençoa os que estão iniciando novos estudos.
que tenham disciplina, motivação e capacidade para absorver o conteúdo, que saibam pedir ajuda quando necessário e que encontrem prazer no aprendizado, que esse novo ciclo traga crescimento e realizações. Senhor, guarda os que precisam lidar com sistemas burocráticos, ligações demoradas e processos desgastantes, que não se deixem levar pela irritação, que cada etapa seja vencida com paciência e que encontrem pessoas dispostas a facilitar o caminho. Pai, guia os que hoje terão conversas difíceis, que escolham as palavras com sabedoria, que falem com firmeza e respeito e que ouçam com atenção e empatia, que os vínculos sejam fortalecidos e que o entendimento prevaleça sobre o conflito. Deus, acolhe os que trabalham com comida, nas cozinhas, nas feiras, nos restaurantes, nas entregas, que tenham higiene, cuidado e respeito pelo alimento que servem. Que recebam reconhecimento e que o fruto do seu trabalho seja abençoado. Senhor, fortalece os que estão na linha de frente, profissionais da saúde, da segurança, da limpeza, da educação, que tenham estrutura física e emocional para continuar, que não se sintam esquecidos e que cada esforço seja recompensado com respeito e dignidade. Pai, visita os que hoje vão encarar um tribunal, uma audiência ou um momento de justiça, que a verdade prevaleça. Que o medo seja vencido pela confiança, que os justos não sejam envergonhados e que cada palavra dita seja carregada de verdade e integridade. Deus, sustenta os que se sentem pressionados por prazos, metas e resultados, que consigam organizar seus dias sem abrir mão da paz, que encontrem tempo para respirar, pensar com clareza e entregar o melhor sem se esgotar. Senhor, protege os entregadores, motoboys, ciclistas, taxistas e motoristas de aplicativo. Que cada trajeto seja seguro, que não falte trabalho e que o respeito prevaleça nas ruas. Que suas famílias sejam supridas e que tenham orgulho do que fazem. Pai, inspira os que hoje terão contato com a natureza, que saibam preservar o que tocam, admirar o que veem e aprender com o que vivem. Que o tempo ao ar livre renove as forças e que a criação seja valorizada em cada detalhe. Deus, abençoa os que precisam reorganizar a própria vida. Que consigam colocar as coisas em ordem, desde a casa até os pensamentos. Que não se sintam sobrecarregados, mas encontrem motivação para recomeçar, um passo de cada vez. Senhor, ajuda-nos a lidar com os atrasos que surgirem neste dia. Que a frustração não tome conta, que o controle emocional prevaleça e que saibamos respirar fundo quando os planos não saírem como esperado. Ensina-nos a esperar com paciência e a confiar no tempo certo para cada coisa. Pai, visita os que vivem com dores físicas crônicas, que hoje sintam um alívio especial, uma leveza inesperada, um sinal de que não estão sozinhos, que encontrem profissionais comprometidos e tratamentos eficazes, que a esperança não se apague mesmo diante da limitação. Deus, guarda os que estão aprendendo a viver com menos, seja por mudança de vida, por desemprego ou por decisões conscientes. Que saibam adaptar-se com dignidade, encontrar alegria no essencial e sentir que o valor da vida não está no que se possui, mas em quem se é. Senhor, consola os que foram surpreendidos por notícias difíceis, que encontrem serenidade para lidar com o novo cenário e sabedoria para tomar decisões acertadas. Que sintam-se amparados e rodeados por pessoas que se importam de verdade. Pai, protege os que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade. Que tenham preparo emocional, recursos adequados e empatia suficiente para acolher sem julgar. Que cada criança seja tratada com respeito, afeto e oportunidade de crescer com dignidade. Deus,
visita os que precisam prestar concurso, fazer prova ou avaliação importante hoje. Que consigam manter a calma, que confiem no que estudaram e que enfrentem cada etapa com serenidade. Que não se sintam pressionados por expectativas externas, mas motivados pelo seu próprio caminho. Senhor, sustenta os que estão iniciando um novo negócio, que tenham visão clara, estratégias saudáveis e coragem para perseverar, que enfrentem os desafios com criatividade e que sejam surpreendidos por oportunidades que tragam crescimento e estabilidade. Pai, fortalece os que cuidam de idosos, que tenham paciência para os ritmos mais lentos, ternura para lidar com as fragilidades e força para continuar mesmo quando o cansaço apertar. Que recebam carinho e reconhecimento por sua dedicação diária. Deus, dá discernimento aos que precisam proteger sua saúde emocional de ambientes tóxicos. Que saibam se posicionar sem agressividade, cuidar de si sem culpa e procurar ajuda sem medo de parecer fracos. Que o autocuidado seja visto como ato de sabedoria. Senhor, guarda os que moram sozinhos. Que encontrem boas companhias ao longo do dia. Que sintam-se lembrados e que vivam com paz. Que a solitude seja oportunidade de crescimento e que o sentimento de pertencimento floresça mesmo nos momentos de silêncio. Pai, ajuda os que precisam dar más notícias hoje. Que façam isso com cuidado, respeito e verdade. Que não fujam da responsabilidade, mas saibam dosar firmeza e compaixão. Que suas palavras sejam ponte para a compreensão e não para a culpa. Deus, abençoa os que estão começando um relacionamento. Que saibam construir vínculos com base em respeito, diálogo e verdade. Que não tenham pressa, que observem com sabedoria e que priorizem o bem-estar mútuo em vez de ilusões passageiras. Senhor, cuida dos que estão com a autoestima abalada. Que hoje recebam palavras sinceras de encorajamento, gestos de valorização e oportunidades para enxergar suas próprias qualidades. Que aprendam a se ver com mais compaixão e menos julgamento. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta conversa sincera contigo, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Caminhamos confiantes, pois sabemos que o Senhor está conosco em cada detalhe. Se esta mensagem tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando de proteção e orientação. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada. Que a paz preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por estar aqui hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro no próximo conteúdo. Deus está com você agora e sempre. Se esta mensagem trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparamos especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.